Paz do Senhor. Queria trazer uma palavra aqui baseada no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 1, versículo de número 10, que diz assim: rogo-vos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentimento e em um mesmo parecer. Bem, meus amados, a união é o segredo da vitória. Afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo falou na sua oração sacerdotal, lá em João, no capítulo de número 17, dizendo: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo saiba que tu me enviastes. Ou seja, a união faz com que até as pessoas aceitem Jesus Cristo como seu Salvador e venham a Cristo. Aliás, era isso que a igreja primitiva fazia. Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, lá no versículo 46, diz que eles perseveravam unânimes, ou seja, eles andavam unidos todos os dias no templo, orando, jejuando, na doutrina, no partir do pão, de casa em casa. E diz a Bíblia que o resultado disso, nesse mesmo texto, é que a cada dia acrescentava o Senhor o número dos que haviam de ser salvos. Repare, a salvação tem muito a ver, por que não dizer tudo a ver, com a união. Uma igreja dividida, aonde um fala de um jeito, outro fala de outro, aonde não há uma concordância, aonde não há um comum acordo entre os irmãos, é uma igreja que não consegue ganhar almas para Jesus. E Deus, me perdoem a expressão ousada, seria um irresponsável mandar uma vida para uma igreja como essa. Como essa igreja cuidaria dessa alma? Nós temos visto, aliás é um outro sinal além da Bíblia, que as igrejas que hoje crescem, que estão unidas, aliás, que as igrejas que hoje crescem é porque os membros estão unidos. E a união é que faz a força. É a integração que leva as pessoas a trabalharem para o crescimento da igreja, para o evangelismo, a fim de ganharem mais e mais almas para Jesus. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 1, no versículo 13, Paulo faz uma pergunta: está Cristo dividido? Um dos grandes problemas da igreja, irmãos, é a panelinha. Um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Cefas, outro diz... E Cristo assim fica dividido, né? Ah, eu vou acompanhar fulano de tal. Ah, eu sou da opinião de Beltrano, eu sou da opinião de Ciclano. E o apóstolo Paulo disse aqui, aonde eu já li para vocês, que o desejo de Deus é que falem todos a mesma língua, é que eles não tenham nenhuma dissensão, é que sejam unidos e todos de um mesmo parecer. Está faltando isso para que a igreja cresça. Está faltando isso para que a igreja exploda, para que ela dê uma guinada. E eu precisava dizer isso aqui para os irmãos. Em Atos, no capítulo 4, versículo 24, está dizendo que o pedido dos irmãos era comum.
juntavam todos e unânimes faziam uma oração voltada para um só propósito. E hoje cada um pede uma coisa diferente. Hoje até mesmo nessa questão política, a igreja seleciona um candidato para poder defender as causas do evangelho, para poder, se for preciso, de uma autorização, de qualquer outra coisa que seja necessário, um intercessor político, poder ir lá e trazer esse ofício. Quando o pastor aponta uma pessoa dentro da casa de Deus, a gente perde, nem ganha o que você votou e nem ganha o que a igreja indicou, por causa da confusão, porque não falam todos a mesma língua, porque não têm o mesmo parecer. E termina a nossa igreja ficando sem apoio. Nós temos, por exemplo, o irmão Anísio. Ele é candidato vereador. Seria tão interessante se todos, e eu não estou fazendo essa live para dar, para fazer política, dá a entender que você tem que votar no Anísio. Você vai votar se você sentir de Deus que essa palavra vem do céu. Senão você continua com a sua opinião. Mas a nossa divisão faz a gente perder os apoios, a força, faz a gente perder almas para Jesus. Outras igrejas crescem e a nossa diminui. Eu estou falando em termos de madureira, irmãos. Porque nos falta essa união. Não somente no ponto de vista político, mas nos falta essa união em todos os pontos de vista. Criamos a nossa agenda, que é um propósito da igreja, não é uma campanha que vai terminar, é um propósito. A igreja vai seguir com essa agenda, que nada mais é do que os compromissos que você já tinha, só que agora nós colocamos em uma agenda. Uma hora de oração, jejum, dia de segunda, dia de sexta, oração de madrugada, da quarta para quinta, todos os dias culto doméstico, todos os dias 3 capítulos da Bíblia. Agora sai procurando quem está fazendo isso aí. Então nós estamos sofrendo porque nem todos falam a mesma língua. Não vestem a camisa e não são do mesmo parecer. E isso não é um desabafo. Eu estou mostrando para você na Bíblia que isso é uma exigência de Deus para a nossa organização, prosperidade, crescimento e para que possamos ganhar almas para o Senhor Jesus. 2 de Coríntios, para terminar, capítulo 13, o versículo 11, diz assim: sejam todos de um mesmo parecer, e o Deus de amor será convosco. Repare que para que Deus seja conosco, nós precisamos ser de um mesmo parecer. O que é ser de um mesmo parecer? É ter a mesma opinião, é vestir a camisa, é andar juntos, é estar sempre unidos em tudo. Não somente em palavras, porque de palavra eu posso dizer: pastor, eu estou contigo, conte comigo, eu vou fazer, eu estou aí para poder dar aquela força. E na hora não acontece, como diz a Bíblia. O dono da vinha chegou para um trabalhador e disse: vai trabalhar na minha vinha? Ele disse: eu vou. Mas não foi. Já o outro: vai trabalhar na minha vinha? Ele disse: não, não vou não. Mas depois se arrependeu e foi. E Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade do seu Senhor? Então não basta só você dizer: eu estou aqui, eu estou junto, eu abraço a causa, eu visto a camisa, e você não faz. Né? Às vezes tem aquele que nem se manifesta, ou às vezes nem está podendo fazer, ou até mesmo não quer fazer, mas vai fazer porque o pastor mandou, o sumo pastor, o pastor dos pastores, mandou que ele fosse unido, que ele fosse do mesmo parecer, que ele vestisse a camisa. Então tem coisa que em uma corporação você não concorda,
mas porque a opinião da maioria você faz. E com relação à igreja, tem coisa que você não concorda, mas se a ordem veio de Deus, a gente tem que se sujeitar e fazer para que o Deus da paz seja conosco. Amados, em nome de Jesus, eu vou repetir o texto e eu espero que você reflita nele. 1 de Coríntios 1, versículo 10. Rogo-vos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensão, antes sejam unidos em um mesmo sentimento e em um mesmo parecer. Que Deus abençoe os irmãos e lhes ajude nessa reflexão. Obrigado.